Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Clara Dantas e hoje na nossa aula de língua portuguesa vocês vão pegar o livro, tá? Do quarto ano, Buriti Mais Português, da página 62 a 64. Nós vamos estudar o texto As Estrelas nos Olhos dos Meninos, e cujo o escritor, o autor foi Reginaldo Prandi e a ilustração é de Pedro Rafael. Nós vamos estar estudando mito. A gente às vezes confunde mito com lenda. A lenda, ela é uma criação humana que pode ser verdadeira, tá? Pode ter sido criada por personagens verdadeiros, como alguém que tenha feito um feito fantástico, como Pelé, Frank Sinatra. Já o mito, são criações da mente humana, cujos personagens são também fictícios, né? Como Zeus, como Hércules, como a Hidra de Fênix, entre outros. Gostaria que vocês pegassem o livro e fossem me acompanhando, tá? Na leitura. As estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés, pescados no dia, e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga, que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta. E numa clareira prepararam fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás, proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto, quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Dando continuidade, agora nós vamos fazer o estudo da interpretação.
é importante que vocês compreendam que os mitos, aprendam que mitos, eles são histórias que são passadas de uma época para outra, né? São criados para responder às indagações da humanidade, né? Sobre a origem do mundo, dos seres, dos astros, dos fenômenos da natureza. Eles explicam de uma forma mais, vamos dizer, lúdica, como o mundo é criado, como o mundo é organizado e as interações entre os seus membros. Outra coisa também interessante é que, originalmente, os mitos pertencem à tradição oral da sociedade, das sociedades, e eles são coletados, em geral, por pesquisadores, e então são registrados por escritos e recontados por diferentes escritores. Graças a eles, hoje nós estamos sabendo um pouquinho da estrela, o mundo é o surgimento das estrelas de acordo com esse mito, não de forma científica. Vamos para a compreensão do texto, na página 64. Primeira questão. Converse com alguém na sua casa sobre, letra A, explique o significado do título. Por que o autor escolheu o título As Estrelas nos Olhos dos Meninos? B, o que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? Por que eles estavam subindo no cipó mesmo? Se tiverem dúvida, volta no texto e dá uma lida novamente. O que os meninos fizeram? Por que eles fizeram isso? Você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Por exemplo, você conhece o mito por que o sol é assim, ou por que o ar, por que o vento, por que a água, né? Por que a chuva, por que os trovões, os raios? Então é bom sempre ficar sabendo, né? Mesmo sendo mitos. O mito, no Fique Sabendo, você descobre que o mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Voltando para o nosso texto, existiram causas e consequências, né? Dos meninos serem roubado os ovos, a causa que os levou a ter feito isso e, consequentemente, a consequência, né, que foi o pior. Ou melhor, que foi o melhor, que por conta disso surgiram as estrelas. Questão 2. Os bororós explicam o surgimento das estrelas por meio de conhecimento científico ou crenças de seu povo? Tá na cara essa. Questão 3, vocês vão enumerar a sequência que tem aí do 1 ao 7. Cada quadrinho desses vão colocar um número de acordo com a sequência, tá? Ele não vai estar 1, 2, 3, 4, não, vai estar tudo alternado, tá? Porque os parágrafos foram alternados à lógica, a sequência lógica que aconteceram esses fatos, tá? Então vocês vão enumerar como o início, o meio e o fim dessa história. Na página 65, nós temos a questão 4. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são elas? Quais são as duas palavras que justificam por que esse mito foi criado? Como que era a aldeia onde os indinhos moravam? Questão 5. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Qual é a causa dessas ações? Por que os meninos subiram? O que eles estavam fazendo? Qual foi a causa que os levou a subir lá no cipó? Depois, na letra B, qual é a consequência, o que aconteceu com esses meninos por eles terem subido? De olho na linguagem. Neste trecho, questão 6, o significado da expressão tirar a limpo. O que significa tirar a limpo? Marque a resposta certa. Algumas noites depois do roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços. Quer dizer esclarecer, quer dizer limpar ou quer dizer retirar? Então vocês vão
assinar um X onde a resposta está correta, o que significa tirar limpo. Circule a palavra que tem sentido semelhante ao da palavra destacada. A palavra destacada é sorrateiramente. Vocês têm uma frase escrita. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Nessa frase, qual é a palavra que tem o mesmo sentido de sorrateiramente? Tem um pontinho aí para vocês responderem ainda da questão 7. Por que as personagens agiram assim? Por que os meninos agiram dessa maneira? E ainda tem uma outra questão relacionada a essa, que é também para substituir o significado da palavra firmamento na página 63, onde diz assim: tantas palavras, nenhuma estrela brilhava no firmamento. Eu posso trocar a palavra firmamento por qual palavra sem alterar o sentido dessa frase? Fiquem todos com Deus, um beijo, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mesmo à distância, né, gente? Que esse momento possa passar o quanto antes, para que a gente volte a ter as nossas aulas normais e não as aulas remotas.